Olá, Nuno, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Olá, Adriano, bem-vindo. Estão dando 10 horas agora. Esperar mais um pouquinho, né, para o pessoal que às vezes tem algum problema com atraso. Olá a todos, bem-vindo. Eu não sei se vocês estão conseguindo escutar bem. Vocês conseguem me escutar bem? Coloquem no chat, por favor, para ver se está dando para ver bem a apresentação, se está dando para escutar bem. Sim? Okay. E a apresentação, se vê bem? Tá dando para ver a apresentação direitinho? Ok, olá Everton, bem-vindo. Bom, gente, como são já 10h01, a gente vai esperando, se tem mais alguém para entrar, a gente vai admitindo as pessoas, não tem nenhum problema. Eu vou colocar aqui no chat, se vocês quiserem já ir colocando, por favor, o nome, a empresa, da onde vocês estão falando, de qual cidade, porque aí a gente vai se conhecendo um pouquinho. Quem quiser também habilitar a câmera, não é obrigado, mas aí a gente deixa um pouquinho mais impessoal, aí a gente vai vendo a carinha aqui de quem que a gente está falando. E eu vou deixar para vocês aqui no chat
Quem não segue ainda a gente na rede social, pode aproveitar o tempo aí que vocês estão participando da apresentação. Aproveita para seguir as nossas redes, a gente sobe todas as informações da área de logística, a gente comunica também eventos como esse, e durante a apresentação do webinar, a única forma de comunicação será pelo chat, tá? Porque aí a gente vai deixar habilitados os microfones do Reinaldo e o meu, só. E aí, durante todo o evento, vocês podem ir escrevendo as dúvidas, e assim que der um tempinho durante a apresentação, a gente vai pausando para poder ir esclarecendo as dúvidas, tá bom? Bom, vamos lá, Rei, você quer ir começando? Já são 10h03, ou você quer esperar mais alguns minutinhos para ver se entra mais alguém? Capaz que deixa dar 10h05, né? Para a gente dar a última oportunidade. A gente arranca, então, às 10h05 em ponto. Tá bom, perfeito. Mas é como você falou, Renata, vamos aproveitar esse tempo e vamos escrevendo, anotando os nossos sites na internet para a gente ter o volume seguinte, tá ótimo. Uhum. Aos amigos portugueses, vou procurar falar o mais claro possível, mas vocês vão ter que contar um pouquinho, vão ter que dar uma ajuda, caso alguma palavra não seja exatamente, né, o português de Portugal. Mas vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas, para fazer qualquer comentário. Claro. Adriana é do Paraná. A gente tem na relação dos inscritos muita gente do Paraná, de São Paulo, de Minas Gerais, de Pernambuco. Verdade. O Brasil está bem representado. Tem gente de todo canto do país aí. E olha o Nuno. O Nuno é português, mas atualmente está trabalhando na África. Olha aí que legal. Que bacana. Que bacana. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito bacana. Para a gente vai ser muito bacana. E conhecer mais detalhe depois dessa tua experiência, como é que está sendo. É isso aí. O continente que mais cresce. É isso aí. Bom, Renata, eu acho que a gente começa, né? São 10h05. Bom, novamente a todos, muito bem-vindos. Obrigada pelo tempo de vocês. A gente sabe que a vida aí tá uma loucura, às vezes a gente não consegue parar um pouquinho, né? Então, vamos aproveitar. Fiquem à vontade, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês escrevem no momento que vocês quiserem, e assim que a gente puder, a gente para e vamos esclarecendo as dúvidas. Tá bom? Obrigada. Obrigado a você, Renata. Muito bom dia a todos. Eu me chamo Reinaldo, e a gente está aqui para apresentar para vocês a Planifica e as suas soluções de otimização de rotas de distribuição, ok? Bom, está todo mundo me vendo bem? Se tiver qualquer problema de qualidade do vídeo ou do áudio, é só avisar a Renata que ela me passa aqui. Bom, gente, quem é a Planifica? O que nós somos, né? A Planifica é uma empresa focada em soluções para otimização logística. Somos um time de consultores voltados a implementar projetos de otimização logística. Temos consultores com uma experiência fantástica, consultores de larga experiência em várias empresas, sejam grandes, sejam médias, sejam pequenas, e a gente tem realmente um time muito competente para implementar nossas soluções. Quais são os principais problemas que nós temos na distribuição da maior parte das empresas? Eu estava dando uma olhada na relação de inscritos. Nós temos participantes aqui de operadores logísticos, distribuidoras, alimentos, material de construção, moda masculina. Então, a gente tem aqui, gente que também é voltada ao comércio B2B, B2C. Então, há uma variedade enorme. E quais são os principais problemas que a gente enfrenta na distribuição? Nós temos, em geral, quais são as principais reclamações? Rotas que são muito longas, ou seja, rotas de entrega onde os
motoristas reclamam que as rotas são muito grandes, muito compridas, difícil de cumprir isso dentro do tempo previsto, né? Devoluções ou reentregas acabam acontecendo como consequência disso, ou seja, se nós não conseguimos cumprir o roteiro de entrega em um dia, evidentemente que essas entregas repassam para o dia seguinte, e isso, além da insatisfação do cliente, você tem um custo redobrado, né? E uma das principais fontes de conflito em qualquer equipe de distribuição são as rotas desbalanceadas, ou seja, aquela percepção que a equipe de entrega tem de que um grupo ficou com as rotas que são melhores, porque são mais próximas, ou então eles retornam de volta mais cedo, e outros que ficam com as rotas que chamadas mais difíceis, que são aquelas que fazem com que tenham que se dirigir mais, permanecer mais tempo em espera no cliente. Então, isso, em qualquer equipe, é uma das grandes fontes de conflito, né? Essa questão das rotas estarem desbalanceadas, tá? Uma das coisas que acabam, né, gerando, né, uma equipe de motoristas e ajudantes descontentes é a pior coisa que você pode colher em qualquer equipe. Por quê? Essa equipe, ela é a responsável por aquele momento mágico, né, onde a nossa empresa ela está fazendo a entrega do nosso produto e fazendo aquela troca de propriedade. Ele está deixando o nosso produto e está recebendo do cliente o compromisso de pagamento, ou seja, ele está firmando o canhoto de nota fiscal, para dali em frente ele pagar um boleto, ou então ele paga à vista na hora. Então, é sempre muito desaconselhável, é sempre muito ruim quando você tem uma equipe de entrega que não está contente com o trabalho, porque isso acaba se refletindo no serviço para o nosso cliente, né? Uma das coisas também que a gente enfrenta em várias empresas, e isso independente de ser grande, média ou pequena, muitas delas sofrem de um tempo excessivo para você fazer o planejamento para o dia seguinte. Então, muitas das vezes, por falta de ferramentas, por falta de um processo mais otimizado, vocês têm que fazer com que o comercial dessas empresas sejam obrigados a encerrar o seu dia de vendas mais cedo, para que haja tempo hábil de se roteirizar todos os pedidos para entregar no dia seguinte e passar, no caso de a maior parte de nós aqui, para depois passar essas rotas para o pessoal de depósito, o pessoal do warehouse, separar os pedidos, carregar os caminhões e tudo ficar pronto para o dia seguinte, né? Uma das coisas também que é consequência quando a gente não tem uma ferramenta que seja um otimizador, quando a gente não tem uma ferramenta que nos apoie, né, é você ver o mau uso da frota. Você sair com caminhões, muitas das vezes, com 40%, 50% da capacidade, né, e quando você busca agregar mais capacidade nesse caminhão, você acaba colocando um pedido que é muito longe de onde ele deveria estar, ou então você acaba colocando um pedido que tem janela de entrega e que não pode ser executado junto aos outros pedidos. Então, a ociosidade da frota faz com que se gaste mais, porque você não está garantindo que você está utilizando da melhor forma possível, né? Bom, quais são as principais oportunidades de melhoria que a gente deve buscar, né? Quer dizer, o que todo gestor de distribuição, quais são as principais metas, né? O que ele procura estar sempre resolvendo? Primeiro, onde é que estão geograficamente os meus clientes? Eu preciso ver no mapa, e é muito comum você ver em várias salas de distribuição, normalmente você tem aquele mapão da cidade, onde as pessoas fazem desenhos para marcar, essa é a área 1, área 2, área 3, ou seja, entender geograficamente onde estão os clientes, onde estão os clientes, é fundamental, né? Depois você também entender qual é o perfil do teu cliente, aonde estão os supermercados, os bares, os restaurantes, as casas noturnas, as mercearias, as padarias, ou no caso de quem trabalha com moda, aonde estão as lojas de moda, aonde estão os shoppings, quais são esses clientes. Então, isso é fundamental, né? Entender a segmentação dos seus clientes. Cada cliente ele tem um tipo de demanda diferente do outro. Tem alguns clientes que você tem que entregar, por exemplo,
mais cedo, como no caso de um restaurante. Se você trabalha com bebida, você tem que entregar no máximo até umas 10h30, 11 horas da manhã. Para quê? Para aquela bebida ficar gelada em tempo de o próprio restaurante servir aquilo na hora do almoço. Tem que ter um tempo mínimo para a bebida gelar e assim por diante, né? Quais são os horários disponíveis para você fazer entregas? Isso, hoje em dia, está cada vez mais crítico, né? Porque as cidades estão cada vez mais com mais veículos nas ruas, você tem que garantir janelas de entrega para que você seja recebido, você tem que, muitas das vezes, cidades, grandes centros urbanos do Brasil e de Portugal, você já tem as áreas restritas, onde você só pode circular com determinados tipos de caminhões em determinados horários. Então, isso você tem que ter muito bem mapeado. Tem cliente de supermercado, de cadeias de autosserviço, que você só pode entregar, por exemplo, na parte da manhã, ou você só pode entregar com agendamento. Então, isso é fundamental entender, né? Outra coisa é você pensar da seguinte forma: como é que eu organizo estrategicamente minha entrega? Eu tenho áreas fixas aonde eu vou dedicando minha equipe de entrega, ou então não, eu faço isso de uma forma livre, todo dia eu refaço as rotas, olhando o que vai ser mais econômico, mas ao mesmo tempo você está exposto a ter o estresse da tua equipe de entrega por não conhecer determinada área da cidade. Então, você se baseia em o que a gente chama de rotas mestres, ou seja, você tem mais ou menos um roteiro pré-definido e você apenas vai calibrando isso no dia a dia. Ou seja, tudo isso são questões que, quando são endereçadas, quando elas são colocadas como objetivo, normalmente você consegue otimizar e melhorar o seu processo de entrega, né? Outra coisa fundamental, que muito pouca gente explora, algumas empresas, isso é um mantra, outras é uma coisa muito pouco explorada, são as recargas. Às vezes você tem empresas que pagam, por exemplo, para terceiros fazerem entrega, e quando chega meio-dia, ele já fez todas as entregas que lotaram o caminhão dele, né? Só que você ainda teria a capacidade de fazer uma nova viagem, só que por falta de ferramenta de planejamento, muitas vezes você não está aproveitando essa segunda viagem dele. Então, isso, gente, é um fator, assim, uma oportunidade enorme de você reduzir custo, né? E muitas das vezes, por falta de ferramenta, por falta de um planejamento onde você consiga simular isso com antecedência, você não faz. E é uma grande, grande oportunidade de você melhorar o processo e reduzir custo, tá? Bom, outras coisas que são fundamentais. Todos nós de logística e distribuição somos cobrados a ter o quê? Dimensionar adequadamente a nossa frota. Então, se eu sou uma distribuidora de alimentos, eu sou uma distribuidora, como tem gente aqui, se eu sou uma distribuidora de produtos de limpeza, higiene pessoal, se eu tenho que dimensionar a minha frota, eu vou tentar fazer algo do tipo, eu tenho que fazer simulações para entender qual o número que eu normalmente uso todo dia, qual é o número de caminhões extras que eu tenho que utilizar nos dias de pico, próximo aos finais de semana, ou então, no caso de alimentos e bebidas, próximo às épocas festivas de verão. No caso dessa época agora de festas, muitas empresas ficam superlotadas de demandas. Então, como dimensionar a frota, como fazer esses estudos, também, quem tem isso na mão tem um trunfo muito grande, né? Como aproveitar de forma eficiente o tempo dos seus veículos. Pessoal, a gente, quando não tem uma ferramenta, então, quando a ferramenta que nós temos não é esperta ou boa bastante, muitas vezes, você chega cedo demais num cliente que tem agendamento, ou você chega atrasado. Então, o que um otimizador, como o que a gente vai apresentar aqui, faz? Ele te dá todos os instrumentos para que você evite chegar atrasado, para que você também evite chegar cedo demais e ficar parado a um ponto de entrega, para você controlar o intervalo
que a tua equipe de entrega precisa ter para fazer seu almoço, a refeição, o descanso. Então, tudo isso, se você tem a ferramenta, você consegue melhorar a tua distribuição. E, consequentemente, né, quando você tem todas essas informações, quando você consegue simular todos esses números, obviamente que você consegue diminuir os seus custos, você consegue visualizar as oportunidades de melhora, né? E você consegue ver também, de forma bem clara, objetiva, com números, com indicadores, aonde você está ganhando e aonde você está perdendo dinheiro. Que rotas são rentáveis, que rotas não são rentáveis, para a gente voltar, por exemplo, a conversar com a nossa equipe de comercial e alinhar dias de entrega ou alinhar alguma estratégia diferenciada para a gente entender algumas áreas do mercado, tá? Bom, o que a gente busca, o que a Planifica, o que as nossas soluções procuram entregar? Basicamente e principalmente, reduzir custo. Isso aqui, reduzir custo, gente, quem não faz isso hoje em dia, quem não está mirando nesse tipo de gestão, praticamente está fora do jogo. A gente tem que ter as ferramentas para isso. Consequentemente, aumentar também o seu volume de vendas. O que a gente procura com as ferramentas que a gente implementa? Melhorar o nível de serviço e, indiretamente, o teu comercial fica super satisfeito, o cliente fica super satisfeito e a venda aumenta. E rotas balanceadas, que é aquela parte que a gente tanto comentou aqui, das equipes de entrega estarem realmente percebendo que todo mundo, né, sai mais ou menos no mesmo horário, retorna basicamente no mesmo horário, que a carga de trabalho é compatível um com o outro, né? Então, isso é fundamental para o sucesso, né? E aí, nós vamos entrar aqui na apresentação do que é a nossa solução de última milha, que em parceria com a Solera Omnitrex, tá certo? Bom, quem é a Omnitrex? A Omnitrex, ela é a dona e a distribuidora do software de maior sucesso em todo o mundo, que é o Roadnet. Roadnet, que em grande parte das empresas do Brasil, de Portugal, já é uma marca muito consolidada, e não só pelo fato de ser a mais completa, mas é porque também é a mais eficiente, é a mais rápida, é a que abrange a maior quantidade de demandas de cliente. Ou seja, nós temos aqui, vou mostrar um pouquinho mais à frente, na nossa carteira de clientes, praticamente as maiores empresas do mundo, de bebidas, de alimentos, distribuidores, atacadistas, todas essas empresas, de modo geral, elas, todas as vezes que precisam de uma solução robusta, é para a gente que eles buscam, ou seja, é uma solução completa como o Roadnet que eles procuram, né? E aí, eu vou começar aqui a falar um pouquinho do modo de roteirização, que dentro dessa solução, dentro dessa plataforma de última milha, a gente começa sempre pela roteirização. Por quê? É a partir dela que a gente vai receber os pedidos da área comercial para começar o trabalho de entrega, né? E aí, a parte de roteirização a gente chama RNA Enterprise Routing. RNA por quê? Roadnet Anywhere. Por que Anywhere? É uma solução hoje em dia totalmente baseada na nuvem. O que a gente tem em cada usuário é um aplicativo Windows que funciona como se fosse uma camada gráfica, mas que, na verdade, seu banco de dados, toda a sua estrutura está na nuvem, né? E todo o seu processamento também é na nuvem. E o que ele permite, né? Que, a partir de configurações que você faça, e a gente vai mostrar aqui um pouquinho mais à frente, né? Você vai criar suas rotas olhando todos os indicadores que interessam, né? E é a parte mais... E o que será o foco dessa apresentação de hoje, tá? Quais são os principais benefícios de um roteirizador como o RNA Enterprise Routing? Primeiro, aquilo que a gente estava falando antes. Se você utiliza bem a sua frota, você, invariavelmente, você gasta menos, você reduz a frota na rua, né? Você reduz a quantidade de caminhões em rota, né? A redução de devoluções e retornos, por quê? Porque se você faz a rota planejada, se você tem cadastrado todas as janelas de entrega de todos os clientes, aquilo ali
invariavelmente aumenta a satisfação do cliente, você não vai ter aquele mesmo número de devoluções que você tinha antes. Redução dos tempos, foi aquilo que eu falei, vocês não ficam parados esperando o cliente abrir, ou não chegam atrasados, ou seja, você consegue gerenciar também os horários de intervalo, redução de quilômetro percorrido, redução de hora extra, e em cascata, a gente está falando de redução de custos, rotas lucrativas, porque você tira toda a ineficiência da rota, tanto com quilômetro como com tempo, você torna ela realmente a rota de uma forma que a tua equipe de entrega passa mais tempo entregando do que dirigindo, né? Quando você consegue ter uma distribuição bem sucedida, obviamente que você aumenta a tua presença no ponto de venda, o cliente fica satisfeito, isso se reflete no ambiente comercial, que se reflete em mais vendas, e você tem um aproveitamento muito melhor da sua operação, tá? Mas os exemplos práticos desse módulo de entrega a gente vai ver na demonstração daqui a pouquinho. Pronto. Nós temos aqui também a ferramenta que a gente chama do Dispatch. E o que é o Dispatch? Dispatch é um portal que a gente consegue acompanhar online aonde estão todos os nossos caminhões. Ou seja, você tendo feito o planejamento pelo RNA Enterprise Routing, existe uma interface automática aonde você, no dia seguinte, vamos supor, você planejou hoje as rotas para entregar amanhã. No dia seguinte, você consegue ver online onde é que estão todos os seus caminhões, né? Onde é que está o perigo de você ter alguma entrega atrasada, onde é que você tem algum caminhão que está enfrentando alguma dificuldade de trânsito. Tudo isso você consegue ver online e você consegue definir procedimentos que o sistema deve cumprir quando identificar algumas situações, tá certo? Hoje a gente não vai ver essa parte, isso vai ser matéria para um outro webinar, que a gente vai explorar especificamente isso, mas é importante que vocês saibam que a gente tem uma ferramenta casada com o dispatch, casada com a roteirização que se chama RNA Dispatch, ok? E principais vantagens é aquilo que eu já vinha falando, comparar o que foi, o que está acontecendo versus o planejamento que foi feito. Você tem como acompanhar os tempos de serviço, quer dizer, os tempos reais que estão sendo consumidos pela operação. E é importante comentar que esses tempos e esses momentos, você pode depois, pelo banco de dados, realimentar a sua própria rotina de roteirização com base nesses tempos reais de entrega, com base nesses tempos reais de serviço. Identificar e mapear razões para rejeição, cancelamento, reentrega. Então, quando um cliente ele rejeita alguma entrega, você faz com que o motorista digite um código dizendo, olha, rejeitou porque está sem dinheiro, ele rejeitou porque, por exemplo, em alguns casos de bebidas, não tem o vasilhame, e assim por diante, né? Monitoramento de várias rotas, pensando sempre em regras e exceções, você pode configurar o sistema para ficar te alertando quando algumas exceções acontecem, confirmação com assinatura e foto na parada, pelo próprio, no caso, eu vou apresentar aqui o mobile, você pode fazer com que o cliente possa assinar na tela do celular do motorista, pode tirar foto do canhotinho na nota fiscal, você pode criar questionários para que o motorista vá executando na rota, ou também, por exemplo, de manhã cedinho ele cumpra algum procedimento de checklist de saída, criar tarefas para toda a tua equipe, mensagens entre o motorista e o controlador, e aquilo que eu falei, a integração com a parte de roteirização, em um outro módulo que não é objeto de discussão hoje, que é o Strategic Planner, que é um módulo voltado para planejamento comercial, ok? Bom, esse aqui é o mobile, essa solução mobile que a gente tem, que é casada com o dispatch. Por que a gente separa dispatch e mobile? Porque muitas das vezes várias empresas já possuem um dispositivo dentro do caminhão que não é o mobile e que a gente consegue fazer a integração com o dispatch utilizando os protocolos de telemática que o próprio dispatch já está preparado para receber. Então, o dispatch, por exemplo, ele pode se integrar com dispositivos de alguns PMS do mercado, como, por exemplo, o Oracle OTM,
existem outros que também já têm todo um protocolo pronto para se integrar com as nossas soluções, né? Mas aqui, se você não tem nada, você tem um aplicativo que você contrata e isso fica na mão do mobile de cada motorista todo dia, e ele vai recebendo a relação de entregas que ele tem que fazer, os processos que ele tem que executar, né? As vantagens disso, você está acompanhando, né? Você está fazendo um acompanhamento logístico do que está na rua, né? Você está vendo em detalhe o que está acontecendo em cada parada, você está dando a possibilidade, por exemplo, se por algum motivo o motorista na rua precisar saber como chegar de um ponto a outro, ele pode se conectar ao Waze ou ao Google Maps e pedir para o aplicativo desenhar o melhor caminho para a próxima parada, executar tarefas de cada parada. É muito similar ao que eu já tinha falado no dispatch, né? Você pode fazer, por exemplo, com que o motorista faça uma conferência da entrega a nível de produto, pode enviar fotos da mercadoria, você também pode cumprir checklist para o cliente, e aí vai, tá? É uma infinidade de funções que a gente consegue passar para o motorista fazer. Obviamente que você vai aumentando a complexidade do uso dessa ferramenta à medida que ele vai se acostumando e que o processo vai sendo implementado, tá? E por último aqui, a gente comenta do módulo Insight, que é o BI para toda essa plataforma, é o RNA Insight, ou seja, é você ter como se fosse para os especialistas, quem conhece Tableau, quem conhece Power BI, é como se tivesse uma dessas plataformas de BI, só que voltadas especificamente para o banco de dados do Roadnet, tá? E aí você consegue tirar gráficos de estatística, de relatórios, gera Excel, gera PDF, gera gráfico de pizza, gera gráfico de barra, ou seja, é o nosso módulozinho de BI que complementa, né, a gestão de toda essa operação aqui, ok? Bom, falando um pouquinho aqui da estrutura de projetos, da estrutura de soluções que trabalha a Planifica, a gente garante muito a questão do autofinanciamento, porque por essa modalidade da gente vender o serviço, você não tem que fazer como antes, não tem que comprar uma licença, garantir que você tem um servidor na sua empresa. Não, não é nada disso. Hoje, como muitas empresas de software fazem, hoje o modelo SaaS, que é o software como serviço, né? Você paga uma assinatura, toda a estrutura de TI, backup, atualização de versão, atualização de mapa já está disponível. E quando a gente fala do autofinanciamento é porque você não precisando mais daquele investimento inicial, a gente, em vários casos, não precisa ter o cliente colocando o projeto no CAPEX do ano seguinte, nem nada. O teu próprio orçamento de frete, o teu próprio orçamento de distribuição, ele vai comportar você pagar o software e ainda ter economia, tá? Quando a gente fala de experiência, eu já disse aqui, nós temos um time de consultores muito competente, né? É um dos melhores times que eu já conheci em toda a minha carreira, um pessoal realmente muito dedicado, focado na questão de resolver a solução, dar a melhor solução para o cliente. A gente realmente abraça o projeto do cliente como se fosse o nosso. Isso é uma coisa que é muito valiosa. O prestígio, pelo que eu vou mostrar aqui, a gente tem a Omnitrax, que é, sem dúvida nenhuma, é a melhor fornecedora de soluções desse tipo no mundo, né? E a flexibilidade, a gente se ajusta muito àquilo que o cliente pede a gente. Cada cliente a gente discute, conversa, alinha como é que deve ser o projeto de implantação, projeto comercial também. Então, a gente não vai ser por falta de flexibilidade que vocês deixariam de ter uma solução nossa com vocês. A gente está espalhado aqui por vários cantos do mundo já hoje em dia, na América Latina, aqui a gente vê essas bolotinhas, isso são os escritórios da gente, mas a gente tem clientes por toda a América Latina, no Brasil, no México, estamos entrando agora na Europa, na Espanha, em Portugal, na Itália, ou seja, isso graças ao reconhecimento que a Omnitrax nos dá, do trabalho bem feito, das implantações bem-sucedidas e dos cases de sucesso, né? Só para passar para vocês aqui, essas são algumas das empresas, eu acho que dispensam apresentações, são empresas que vocês veem que realmente demandam distribuições bem complexas, são empresas que estão fazendo entregas muito pequenininhas em cidades, em centros urbanos bastante densos, né? São Paulo, Rio, Nova York, né? Medellín, ou seja, tem empresas aqui
por todo tipo de território e por todo tipo de produto. Você tem cigarro, você tem bebida, você tem alimento, você tem distribuidores aqui, tem operadores logísticos, ou seja, você tem uma variedade aqui bastante grande, tá? E todas aqui marcas que dispensam apresentações, né? Gente, quando a gente fala de todo esse propósito, a gente está dizendo que também é nosso objetivo, né, reduzir, né, a nossa contribuição é essa, de reduzir toda a carga de CO2 que a gente despeja todos os dias, né, aí na atmosfera. Então, reduzindo o caminhão, reduzindo a quilometragem, reduzindo o esforço de te fazer entrega, você está contribuindo dessa forma, né? Bom, eu aqui procurei dar um pouquinho mais de velocidade agora, a gente está exatamente aqui em 30 minutos de palestra, de webinar. Até aqui, vocês gostariam de fazer alguma pergunta, querem fazer algum comentário? Renata, como é que está aí? Olá, Rei. A gente tem uma pergunta aqui do Nuno, né? Uhum. Que aqui é uma palavra típica portuguesa. que ele pergunta se tem algum rácio percentual ou tempo em que a solução se paga a ela própria. Eu não sei se você pode responder isso para ele ou se a gente pode ver a realidade dele mais especificamente, talvez separada numa reunião. Claro, eu te agradeço pela pergunta. Sim, a gente tem um racional, sim. E o que é fundamental entender não é só por conta do RoadNet. Para uma ferramenta dessa, para se pagar, ela vai ser mais atrativa na dimensão, na proporção que você tem mais frota na rua, né? Quanto maior a frota, maior a economia. E nós fazemos aqui um racional aonde a gente, tendo um cliente com interesse de fazer um projeto conosco, né? A gente faz uma proposta comercial, ele dando uma avaliação de que a proposta comercial cabe ao negócio dele, mas ele quer realmente ver para crer se aquilo funciona, a gente faz o que a gente chama de routing test. A gente pega um dia crítico, 1 ou 2 dias críticos da operação do cliente, a gente carrega no software, a gente vai mapear quantos quilômetros rodou, quantos caminhões utilizou, tudinho, e depois a gente pega essa mesma situação e faz a proposta pelo roteirizador. A gente faz uma proposta do que seria esse dia de entrega pelo roteirizador. E aí a gente compara quantos caminhões reduziu, quantos quilômetros a gente reduziu, quantas janelas perdidas de entrega cliente a gente reduziu. Então, o racional a gente faz junto com o cliente. E aí, a gente, no final desse routing test, a gente entrega o quê? Entrega bem claro, um sumário executivo que, vamos supor, um gerente de distribuição, um diretor de logística, ele precisa de um racional para apresentar isso para o seu setor de finanças, para justificar um projeto, né? A gente dá esse sumário executivo, como também fazemos, né, uma demonstração de como chegamos a essa solução para a equipe técnica, por exemplo. Então, a gente quer convencer tanto o acionista como quer convencer o usuário, mas com números, com indicadores, com fatos, tá? E isso aí, gente, é uma coisa que pouca gente faz e não é à toa, não. A gente pode dizer que a gente faz isso seguro porque nós temos a melhor ferramenta. Isso não é uma coisa que outros concorrentes oferecem porque não tem a melhor ferramenta, né? E muitos se recusam, inclusive, a fazer a prova de conceito. A gente realmente não libera um ambiente para o usuário fazer a coisa sozinho, porque normalmente não dá certo. Ele não tem o conhecimento, a coisa não avança. Agora, um cliente tendo interesse de fazer um projeto conosco, a gente entra em contato, marca uma reunião e aprofunda isso com o maior prazer, tá bom? Rei, eu acho que também tá bom se você puder esclarecer, que ele acaba, depois não acaba reformulando a pergunta, se, por exemplo, com os clientes que a gente tem algum exemplo real de alguma forma isso do racional? A gente já fez esse processo em alguns clientes, esse processo que eu estou falando, e sim, a gente tem resultados. Empresas, tudo depende do seu ponto de partida, né? Empresas que jamais tiveram qualquer processo de otimização na sua história, a gente chega a ter redução de 30% nos custos, tá? E clientes que já têm alguma ferramenta, que já trabalham com algum tipo de organização, né? Tudo depende do seu baseline, né? Da onde você está partindo. Mas a gente, no mínimo, está garantindo aqui de 10% a 15% de economia de custos, tá? Agora,
A forma de se chegar a isso, realmente, cada caso é um caso, cada empresa é um negócio diferente do outro, né? A gente não pode dizer assim, qual é o racional para uma empresa sem olhar a atividade dela, tá? Mas estamos dispostos a aprofundar isso com qualquer cliente, ok? Bom, Perfeito, Rei. Eu vou deixar aqui também no site o link com o calendário. Se alguém tem disponibilidade na agenda, dá uma olhada no horário que a gente tem disponível, a gente marca um bate-papo, aí assim, pessoalmente, a gente pode personalizar e olhar a necessidade isso, específica dentro da realidade de cada um, tá bom? exatamente. Será um prazer. Bom, eu aqui então vou agora alternar para o software chamado RoadNet, que é o RNA Enterprise Routing. Você confirma que está todo mundo vendo aqui a tela principal do sistema? Ok. Tá todo Pronto, mundo vendo? Todo mundo consegue olhar bem aí? pronto. Então, Sim. ótimo. O que é isso Obrigada, aqui, Adri. pessoal? Isso aqui, na verdade, é aquilo que eu te falei. É um software cliente, uma aplicação Windows, e tudo que a gente está fazendo aqui se reflete, na verdade, em comandos para o servidor da Omnitrix, que está processando todos os dados. Então, mais uma vez, você não precisa ter nenhuma estrutura na sua empresa, você não precisa se preocupar com backup, se preocupar com atualização de software, nada. Tudo acontece aqui na nuvem, e o que você tem que fazer é capacitar o teu pessoal para utilizar a ferramenta. Então, eu vou passar aqui pelas principais tabelas, pelos principais processos, porque tem uma infinidade de opções que a gente tem aqui. Eu vou procurar focar naquelas que são mais importantes, tá? Por causa do tempo. Então, o que acontece? Como a gente poderia imaginar? Nós temos que cadastrar, para qualquer otimizador funcionar, nós temos que cadastrar os tipos de caminhões que nós temos na nossa empresa. Então, eu vou abrir para vocês aqui dar uma olhada. Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns tipos de caminhão que são conhecidos no mercado brasileiro. E os valores aqui são fictícios, tá? Quer dizer, não tomem isso como sendo regra para todo o país, não. Você vai de empresa para empresa, de mercado para mercado. Então, por exemplo, você vê aqui um caminhão do tipo truque. É um caminhão que, por exemplo, você contratar um truque custa R$ 1.500 a diária e a capacidade de peso dele é 10.500 quilos. Mas eu não controlo por diária, eu tenho uma frota própria, eu quero controlar. O custo fixo, eu quero só que seja o custo da minha amortização, da minha equipe de entrega, e o custo variável, eu quero colocar aqui o combustível, a manutenção, tanto faz. Você configura aqui a parte de custo dos veículos de acordo com a sua realidade. O que a gente sempre faz, é que a gente orienta, é que esses números estejam alinhados com a área financeira da sua empresa, tá? Bom, aí você tem aqui o truque, você vai ter aqui, né, esse aqui é um padrão, um caminhão default, por exemplo, um baú 3/4. Em maior parte das cidades do Brasil, Portugal não é esse nome aqui, são caminhõezinhos que a gente chama, por que 3/4? É um caminhão toco cortado, né? Quer dizer, ele é um pouquinho mais curto e tem uma capacidade normalmente no máximo até 5.000 quilos, né? É um caminhão de 2 eixos, e muitas das vezes você tem as versões chamadas VUC, que são chamados veículos urbanos de carga, né? Então aqui você vai configurando sua frota e depois que você tem essa frota toda cadastrada, você vai também informar o quê? Os equipamentos que estão, quer dizer, quais são os caminhões que estão cadastrados na sua rota. Para esse nosso teste aqui, eu não preciso cadastrar uma frota, eu preciso cadastrar, sim, os tipos de equipamento, mas eu não preciso entrar um a um aqui, mas na hora de você ir para a prática, quer dizer, o que você teria que cadastrar aqui? Você teria que cadastrar, sim, a placa do caminhão, o tipo de caminhão. Se você quiser trabalhar com controle, por exemplo, do motorista, você ia dizer aqui, você ia dizer quem é o motorista que você quer associar a esse veículo e assim por diante, tá? Uma coisa importante, né, do RoadNet é que você pode personalizar várias coisas, inclusive, por exemplo, se um cliente quer receber só com determinado tipo de caminhão, ou se quer receber só através de um motorista, ou seja, você consegue fazer um nível de personalização muito grande. Sempre lembrando que quanto mais personalizado, maior o custo. Mas se teu foco é entregar serviço, se teu foco é entregar satisfação,
Aqui você tem todos os caminhos, tá? E aí, avançando, né, para não ficar muito lento, a gente tem também os tipos de trabalhador, você vai dizendo motorista, ajudante, você pode colocar aqui para outros módulos, vendedor, promotor, tudo isso entra, né, no processo. As classes de ordem, o que são as classes de ordem? Nós temos dois tipos de produto, dois tipos de operações na rua, basicamente, né? Que é coleta e entrega. Você pode, por exemplo, fazer com que um caminhão cumpra uma rota de entrega e, no retorno dela, ela faça a coleta de outros produtos. Ou você pode fazer com que ela primeiro faça uma transferência para depois fazer entregas. Ou seja, aqui você vai cadastrando as ordens, os tipos de ordem, de acordo com a tua operação, né? Você realmente vai modelando a tua operação aqui, tá? Avançando um pouquinho mais, não vou estender muito, você vai cadastrar onde é que estão os teus depósitos, né? No caso aqui dessa empresa, é uma empresa fictícia, ela está em Contagem, que é em Minas Gerais, né? Aí você aqui vai dizer exatamente onde é que ela está no mapa, direitinho, ou seja, você tem como cadastrar aqui toda a tua rede logística, né? E, bem importante dizer isso, né? Dentro de uma mesma área urbana, dentro de uma mesma área de entrega, você pode programar, você pode configurar o Roadnet para ele decidir de que depósito você vai fazer a entrega. Ou seja, se você tiver numa cidade como São Paulo, se tiver vários pedidos, e você cadastrar a frota disponível em cada CD, você pode deixar com que o Roadnet defina para você qual é o melhor CD para atender uma entrega. Obviamente, pessoal, vocês têm que levar em conta que tem que ter estoque por trás, né? Isso aqui não está no escopo do Roadnet, mas se você garante que tem o estoque, ele próprio, o Roadnet, pode decidir aqui qual é o melhor ponto para entregar para o cliente, tá? Bom, obviamente, quando a gente fala de caminhões, a gente tem que também falar dos clientes. Você tem que ter um cadastro de clientes, né? E na hora que você está montando o projeto, existe a parte de geocodificação dos clientes, que a gente tem uma rotina automática aqui do Roadnet, mas sempre é melhor aquela geocodificação que a gente sabe que o cara foi na rua, que tirou a posição certinha do cliente, né? Então, isso é fundamental para que o Roadnet depois possa trabalhar com o mapa, né? E como é que você traz esses clientes para dentro aqui, né? Quer dizer, existem as rotinas de importar pedidos e importar locais de atendimento. O que é isso aqui? Você tanto pode montar um arquivo Excel, né? E isso ser utilizado como input para vocês importarem os dados para o Roadnet, como também você pode utilizar um arquivo texto, tipo CSV, TXT, como também você pode ter uma integração direta com a sua solução de ERP, SAP, Oracle, ou seja, o RNA ele permite você trabalhar com um padrão que a gente chama de API REST, ou seja, é um padrão hoje em dia muito conhecido, vários softwares de padrão aberto já utilizam, e a gente chama os especialistas chamam de web services, né? É você fazer a integração de sistemas através da web. E aí você puxa diretamente os dados de novos clientes, pedidos, frota, funcionário, você tudo pode fazer através de integração, tá? Importar pedidos é o mesmo processo, você tanto pode importar, exportar Excel, como integrar isso aí posteriormente com o seu ERP, né? Sugestão que a gente faz normalmente, no piloto, quando a gente implanta um projeto, a gente começa com um CD, começa utilizando as rotinas de importação e exportação, texto ou Excel, depois que isso está sedimentado, todo o aprendizado da operação está consolidado, os primeiros benefícios já foram capturados, aí quando você vai se expandir para outras unidades, aí você pensa nessa integração via web e por diante, tá? Mas isso aí é uma recomendação, não é uma exigência não, tá? E aí, pessoal, eu poderia estender aqui um tempo enorme para falar de diversos tipos de cadastro, mas eu acho que é mais importante a gente focar, dar tempo depois para mostrar para vocês algumas funcionalidades na hora de criar rotas. Uma coisa que eu queria mostrar, que eu acho importante, que é diferenciada, que a concorrência não tem, né? A gente tem aqui uma possibilidade no Roadnet de fazer o quê? Você configurar áreas que você considera, que você precisa informar, que são restritas. Então, o que é restrição, né?
Aqui, por exemplo, um exemplo de Belo Horizonte. Existe uma área onde não pode entrar de 7 da manhã até 8 da noite, não pode entrar caminhão com mais que 5 mil quilos. Na verdade, não pode entrar caminhões com mais de 6,5 metros de para-choque a para-choque, né? São os VUCs, são os veículos urbanos de carga, né? Então, quando você configura isso aqui no RoadNet, e você depois, lá no cadastro de veículos, você diz que um caminhão pode ou não entrar nessa área, se tiver um cliente aqui dentro que tiver que receber produto, né, e for num caminhão que é proibido nesse horário de 7 às 20 horas, essa entrega vai ser programada para depois das 20 horas ou antes das 7 horas da manhã. E vocês não vão ver caminhão grande, assim, atravessando a área aqui. O que você vê na concorrência? A concorrência diz o seguinte: não, eu também faço isso. Só que, na verdade, faz de uma forma que bota o caminhão para circular aqui dentro, na hora de calcular a quilometragem. Por quê? Porque diz que um cliente não pode receber com um tipo de caminhão. Por exemplo, diz que uma determinada mercearia não pode receber com um caminhão toco, que é um caminhão de 8 mil quilos. Mas o toco acaba atravessando a cidade de ponta a ponta aqui, acaba cortando a área de ponta a ponta. Por quê? Porque a restrição não foi de circulação, a restrição foi de não fazer entrega. A gente tem essa possibilidade de fazer a restrição de circulação, como também dizer que o cliente não pode receber com determinado tipo de caminhão, tá? Então, eu acho que isso aí é muito importante de mencionar, porque é um diferencial que outros não fazem, né? Bom, quando a gente fala de mapa, falamos de cadastro de cliente, falamos de caminhões, né? Importante aqui, obviamente, falar de tudo que faz a rodinha girar, que são os pedidos, né? Deixa eu beber aqui uma água, só um minutinho, por favor. E aí, o que são os pedidos? De novo, a gente, quando cria um processo, né? Quando a gente implanta, a gente define uma estratégia chamada que, para cada dia de entrega, a gente cria o que a gente chama das sessões de roteirização. Ou seja, todo dia, o operador do sistema, ele vai importar dados do seu ERP ou importar dados do seu TMS, cada cliente tem a sua fonte diferenciada, e aí você cria uma sessão de entrega, né, onde você importa os pedidos, e isso é como se fosse um pacote. Bom, nesse pacote de entregas aqui, no caso, era de uma empresa fictícia aqui, no dia 25 de julho, eu tenho 349 entregas para fazer, um total de 88.632 quilos. Pronto. Então, o que isso aqui para mim significa? Eu tenho que ter uma frota, eu tenho que ter uma estratégia para entregar esses pedidos, né? Enquanto o Reinaldo toma um pouquinho de água, animem-se, deixem as perguntas. Aí a gente aproveita e vai esclarecendo. No final da apresentação, a gente aproveita e esclarece todas as perguntinhas aí, tá bom? Pronto. Avançando aqui, então, eu já mostrei frota, cliente, pedido, mostrei algumas coisas básicas da configuração do software. E aí eu vou aqui, aí sim, né? Vamos ver aqui a coisa funcionando. Eu criei uma sessão de roteirização. Agora a gente vai entrar realmente nas entranhas de como eu quero que essas entregas sejam roteirizadas, a minha estratégia de roteirização. Aí eu crio o que eu chamo de um modelo ou um modelo de passo de entrega. O que é isso, né? Eu vou dizer o seguinte, olha, o meu horário de saída da minha equipe para ir para a rua é 6h45 da manhã. O meu horário, assim, a jornada de trabalho normal, ela é de 8 horas. Eu posso estender até 10 horas, isso é lei aqui no Brasil. Eu acho que grande parte do mundo também, você pode pagar até 2 horas extras, né? Eu permito que meus caminhões dirijam no máximo 4 horas. Por que eu estou dizendo isso? Eu não quero ter rota onde meu caminhão passa 6 horas dirigindo e depois só 2 horas fazendo entrega. Eu não quero isso. Eu quero no máximo que seja 4 horas, tá? Depois, eu tenho um tempo de pré-rota aqui de 15 minutinhos. O que é isso aqui? Eu estou botando 6h45, por quê? Eles chegam 15 para as 7, fazem um checklist do caminhão, tem aquela conversa matinal com o supervisor de entrega, o ajudante sobe no caminhão, toda aquela rotininha, né? Quer dizer, para o caminhão ir para a rua,
E no final do dia, ele tem 30 minutos aqui para fazer a prestação de contas, entregar os documentos, fazer a conferência de descarga. E eu quero que os caminhões façam, no máximo, 25 entregas por rota. Tá? Como é que eu controlo se o caminhão está cheio ou não? Pelo peso, né? E dentro dessa sessão de roteirização aqui, qual é a frota que eu estou alocando para a pessoa que está montando as cargas? Olha, é como se eu dissesse para o roteirizador, para o analista de rotas no final do dia, dizendo o seguinte, olha, você pode ter, no máximo até 46 caminhões do tipo 3/4, 22 tocos, 24 vans, e aí vai. Tá? Para que isso? Não quer dizer que você vai utilizar isso tudo. Quer dizer que isso está disponível para a gente contratar. Né? E aí, eu depois vou explicar aqui o seguinte, o que é esse indicadorzinho aqui de usar a ordem do tipo? É o seguinte, olha, se eu quiser forçar o roteirizador a se comportar da seguinte forma, eu quero primeiro que você utilize o máximo possível caminhão 3/4, depois toco, depois van. Eu vou deixar isso livre por enquanto aqui, e se for o caso, a gente volta a forçar aqui algum tipo de caminhão. Aqui, gente, entra a grande parte da inteligência do processo aqui, né? Aqui você tem as metas de roteirização, né? E vocês procurem ver essa barrinha verde, quer dizer o seguinte, se eu chegar e reduzir tudo aqui a zero, ou seja, se eu não forçar o roteirizador, se eu não forçar o otimizador a me privilegiar uma variável, ele vai te entregar a rota, ele vai te entregar o plano de entrega com o melhor custo possível. Ah, mas se eu chegar e dizer assim, olha, eu quero que você minimize ao máximo qualquer perda de janela, eu quero que você não chegue atrasado em nenhum cliente. Quando você bota isso aqui lá em cima, obviamente, ele está sinalizando para você o seguinte, olha, eu vou fazer o que você está pedindo, mas eu vou gastar mais recursos, porque a minha eficiência vai baixar. Ou então, você vai dizer o seguinte, ó, de todas as rotas que forem geradas, eu quero que todo mundo chegue mais ou menos no mesmo horário, eu quero que o tempo total de todo mundo seja parecido. Então, o Reinaldo sai com uma rota, por exemplo, de 8h15, a Renata sai com uma hora de 7h45, então a gente tem mais ou menos o mesmo tipo de tempo em rota. Mas vocês vão percebendo que a eficiência ela vai caindo, né? Bom, eu vou primeiro rodar o modelo de uma forma que vocês vejam que a gente está minimizando os atrasos de cliente, porém, né, eu vou deixar todos os outros parâmetros livres, porque, no final das contas, isso aqui vai ser respeitado. Né? Então, eu não vou ter ninguém fazendo hora extra, além do que está previsto, né? E a gente não vai ter nenhuma variável além da minimização dos atrasos, tá bom? Janela de atendimento. Se eu clicasse aqui, ó, obrigatório atender a todas as janelas, vocês veriam que o impacto de frota seria muito maior. Eu vou demandar muito mais frota. Isso aí, gente, o que é isso aí? Se você está num dia que você tem pouco pedido, então está com frota disponível, poxa, atende todo mundo na janela direitinho, você não chega atrasado, não perde a janela de ninguém. Agora, você está numa véspera de Natal, de Ano Novo, num verão, seu cliente prefere não receber se você chegar um pouco atrasado, ou ele recebe com algum tipo de espera. Então, são essas variáveis que outras soluções de mercado não fazem. Né? Então, aqui, se eu cravar aqui, ele vai dizer o seguinte, olha, se você disser que eu tenho que ir a todas, aquela meta, ela fica escurecida, ou seja, eu não vou levar em consideração isso aqui. Primeiro eu vou fazer, deixando isso aqui livre, tá? Modelos de rota, eu não vou falar agora, mas é aquilo que eu falei para vocês. A gente pode, no momento de implantação, fazer com que existam algumas rotas mestre, para que todo dia a rota não seja tão surpresa para o motorista. Mas, de novo, isso aqui a gente estudando cada caso específico, a gente vai se aprofundar, tá? Recargas, é aquilo que eu falei para vocês. Eu permitir recargas, eu estou utilizando mais a frota. Eu vou tirar aqui a recarga para vocês verem depois, tá? Filtros, eu tenho um exemplo que depois como é que eu uso filtro, você pode filtrar, você pode fazer a roteirização somente de parte da sua frota, parte dos seus pedidos, tá? Os intervalos de descanso, eu estou dizendo o seguinte, a cada 4h30, quando sair de manhã, a cada 4h30, você para 45 minutos. Aí, se você quiser, isso acontece só uma vez na rota, ou se você quiser, ao contrário, a cada 4h30 ele fica parando. Você pode botar aqui a cada 3 horas,
para 15 minutos. Não tem problema, você configura isso daqui também no Roadnet. Você vai dizendo como é que você quer fazer isso, tá? Bom, vários dias aqui, não é o caso desse modelo que eu estou utilizando, seriam rotas que você tem pernoite, que você tem que viajar, por exemplo, 2, 3 dias fazendo entregas, tá? Bom, eu vou salvar aqui, e isso daqui, espero que eu tenha conseguido passar, isso aqui é onde está toda a minha estratégia de fazer o quê? De pegar todos aqueles pedidos que eles têm para vocês, né, que eles já têm aquelas 88 toneladas em 349 pedidos, né? Isso aqui eu vou fazer o quê? Eu vou começar a criar as rotas, ou seja, vocês vão ver agora, né, que ele vai levar uns 2, 3 minutinhos no máximo, e vocês vão ver que ele vai criar todas as rotas, observando aqueles parâmetros que a gente passou, né? E depois a gente pode ir jogando um pouquinho nos parâmetros para vocês verem a riqueza que tem a nossa solução na hora de permitir você simular um cenário ou outro, tá? Então, a gente começou, ó, 10h57, né? Esse é o tempinho perfeito aqui para o palestrante tomar uma aguinha, para vocês também levantarem, tomar um cafezinho, né? Se você quiser, Rei, eu aproveito para fazer algumas outras dúvidas que ficaram. Pode falar, por favor. Bom, uma ainda referente ao tema anterior, que você estava falando sobre a forma de economizar, né, em relação às entregas, fazer mais entregas com a mesma capacidade ou com menos. E a pergunta, na verdade, eu não sei se é uma pergunta ou uma constatação, porque a pergunta diz assim, eu sei que então, com essa poupança que eu vou fazendo, eu vou ter economia na frota, com o aumento das entregas, e eu poderei esse valor das licenças sem precisar de uma verba extra para a licença. Exatamente. Então, quis dizer que com a economia, não sei se é uma pergunta ou se é uma constatação, que com a economia que a pessoa vai fazendo, não necessita de uma verba extra, é isso mesmo? Exatamente. A gente, na maior parte dos nossos clientes, o próprio orçamento de frete, ele já é o suficiente para a pessoa começar a utilizar a nossa solução e não precisar fazer nenhum investimento de capital, não precisa ter nenhum capex, né? Isso aqui, olha, ele está gerando aqui um resumão, né, de como foi a roteirização. Então, olha, o custo total dessa roteirização, R$ 36.200, né? Ele está dizendo aqui que gerou 51 rotas, 349 pedidos que ele entregou, né? Que ele botou tudo roteirizado. Teve caminhão com 3, tem cliente com 13, né? E aí ele vai te passando aqui todos os tempos, toda a estatística, né? Ele te mostra aqui também, né, a capacidade que você utilizou, quer dizer, você tinha aqui, na verdade, em termos de caminhões, você tinha 177 mil quilos de capacidade, né? E aí a gente vai olhando, né, 349 paradas, o peso de entrega, que são aquelas 88 toneladas, né, o tempo em rota, o tempo de percurso, né, e aí por diante, tá? Bom, como é que isso fica na prática? Agora vamos ver aqui as rotas no mapa, para vocês terem uma noção dessas 51 rotas aqui, né? Bom, aqui vocês estão vendo, né, o que ele procurou fazer? Ele procurou utilizar o melhor possível, né, a frota que você passou para ele, né, utilizando no máximo aqui do peso, né, e o máximo da jornada de trabalho. Aí vocês vão olhar assim, poxa, só tem aqui 4 entregas num caminhãozinho com 255 quilos? Sim, tem cliente aqui, que se eu mostrar para vocês, né, a gente tem uma coisa que a gente chama os tipos de tempo de atendimento, né, melhor dizendo, os tipos de janela de atendimento. Eu posso dizer aqui o seguinte, ó, tem cliente que só recebe, né, na parte da manhã, de 7 às 12. E quando eu digo que um cliente só recebe 7 às 12, eu não tenho como fazer essa entrega ser produtiva se eu cumprir essa janela. Lembrem que eu coloquei como modelo aqui, como uma das premissas, que eu não quero perder, eu não quero chegar atrasado em cliente nenhum, né? Aí, o que eu tenho que dizer para eles? Se eu quiser, né, evitar de utilizar 51 caminhões, o que eu venho e faço aqui? Eu minimizo essa barrinha daqui, tá? E eu vou fazer o quê? Eu vou habilitar também o processo de recargas. E vou habilitar o processo de recargas utilizando
30 minutos como tempo padrão que um caminhão retorna ao depósito, recebe a sua recarga e volta para a viagem. Esse aqui, ele já calculou todo o tempo de trajeto. Isso aqui, estou falando, gente, o tempo de porta a porta. Normalmente, quando você planeja estratégia de recarga, todos os pedidos já estavam separados, já no piso do teu estoque. Chegou o caminhão para uma recarga, você só faz o quê? Tirar os pads da entrega anterior, carregar os pads novos e, pum, liberar. Então, vocês já vão ver aqui que só com essa estratégia aqui, você já vai ter um impacto, né, de reduzir a frota, né? Ou seja, você está permitindo recarga e você está deixando ele livre para perder algumas janelas de entrega, tá certo? O que vai acontecer, gente? Esses parâmetros todos combinados aqui é que vão sendo ajustados de acordo com a realidade de vocês. Então, e é muito útil também para vocês simularem algumas situações. Por exemplo, o que acontece se eu, ao invés de sair 15 para as 7, se eu sair 6h30? Se eu sair adiantar em 15 minutos a minha jornada de trabalho? Se eu começar a minha matinal às 6h30, libero o caminhão 15 para as 7. E a gente consegue simular, e isso dá impacto, porque se o mercado já começa a receber a partir das 7 horas, se você solta caminhão às 7 horas da manhã, você está perdendo tempo. Mas se você já solta antes, você está ganhando tempo de viagem para chegar no cliente na janela dele, né? Outra coisa, o intervalo. Tá bom botar 45 minutos se a gente fizesse pausas menores, ou então o intervalo entre as pausas fosse um pouco menor ou um pouco maior, ou seja, todas essas variáveis aqui, né? É uma pena que um webinar desse a gente tem tão pouco tempo, porque a gente aqui ficaria horas fazendo diversas simulações, né? Mostrando, vamos ver aqui, ó, como é que você vê aqui, quando eu permiti que as janelas de entrega fossem perdidas e eu permiti recargas, de 51 cargas, eu já fui para 28. E eu não deixei de entregar, né, não ficou nenhum pedido perdido aqui. Tá? Ou seja, e essa rota aqui, olha, de 36 mil já baixou para R$ 22.300, só fazendo duas coisas. Mas aí é óbvio, a gente teve janela de entrega aqui que foi perdida, né? E aí eu te mostro direitinho aqui, olha, janela de atendimento perdidas, 49, tá? Ou seja, de 349 pedidos que eu tinha para entregar, em 49, ou eu vou chegar cedo demais, ou eu vou chegar tarde, né? E aí, gente, vocês estão vendo aqui o seguinte, eu estou indo para o extremo do que é totalmente favorável para custo, mas eu posso chegar ali na minha meta de roteirização e ir calibrando isso daqui. Por quê? Se vocês perceberam, a gente está fazendo cenários aqui e está executando simulações em 2, 3 minutos. Imagina que o teu analista de planejamento, se ele tiver aqui meia hora, ele consegue gerar uns 4, 5 cenários, analisando o custo de uma forma muito objetiva. E muitas das vezes, né, ó, aqui quando a gente fala de meta de roteirização, se eu chegar aqui agora, eu vou melhorar só um pouquinho, mas eu não vou rachar ao máximo, não. E o que vai acontecer? Eu posso também mexer em outras coisas aqui. A minha recarga, se eu conseguir baixar a recarga de 20 minutos, de 30 minutos, para 20 minutos, se eu treinar bem o pessoal do meu depósito para ser mais eficiente no processo de recarga, como é que isso vai ser o impacto para a minha rota? De novo, eu gero um outro cenário, né? Faço a simulação, avalio, e eu vou em cima de um indicador que é muito objetivo, que é o custo, né? Primeira coisa que você tem que preparar o teu analista de rota, ele bater o olho no custo. Foi melhor? Ótimo. Agora, vamos ver aqui qual é a perda em termos de serviço. Eu tive 49 janelas perdidas. A gente pode ir vendo quais são essas janelas perdidas, né? E você pode até configurar a nível de usuário que aquele usuário especificamente ele nunca pode ser uma janela perdida, né? Ou seja, a grande força de uma solução completa como a nossa é que ela faz, primeiro, eu não conheço nenhum concorrente que dê essa flexibilidade, esse poder de parametrização que nós temos, né? E que permita de você, de uma forma tão frequente, tão rápida, fazer várias simulações, né?
Isso tudo, gente, a gente está montando aqui um cenário com 349 entregas. Aí alguém vai dizer o seguinte, mas, Reinaldo, quando é que a tua solução ela começa a engasgar, né? Em termos de tempo, né? Eu posso passar para vocês que nós temos clientes, nós temos cenários aqui, que chegamos a rodar 5 mil pedidos numa sessão só de roteirização, né? Isso roda em 7, 8 minutos. Ou seja, ainda é um tempo, assim, espetacular, ainda é um tempo fantástico, levando-se em consideração a quantidade de pedidos e a quantidade de regras que a gente coloca. Quanto mais regras você vai... Assim, a nossa solução, ela não vai engasgar pela quantidade de pedidos. Assim como qualquer otimizador, ele vai levar mais tempo na proporção que você... Bom, no caso aqui, ó, quando a gente mudou, né? Pediu para ele não perder tantas janelas, mas a gente baixou o tempo de recarga, já foi para 33 cargas. Não é um cenário tão arrojado como é o cenário de custo, né, como a que a gente chegou a 28, nem é aquele cenário de 51 cargas que a gente tinha antes, né, que tudo bonitinho. E aí, deixa eu pegar para vocês aqui uma coisa que eu queria mostrar, que é o quê? Bom, eu quero provar que nenhum caminhão grande, por exemplo, aqui, ó, né? Se eu pegar aqui uma rota de um toco, que é um caminhão grande, né? Esse aqui só tem 2 entregas. Eu queria exatamente mostrar, né? E provar o seguinte. Essa análise aqui, pessoal, por que que o software selecionou 3/4? Por que selecionou furgão? É baseado em quê? Ele está olhando os tipos de equipamento e os custos de cada um desses veículos. Ou seja, aqui, por exemplo, ficticiamente eu disse que um baú 3/4, uma diária é R$800, uma van são R$600, uma carreta, ninguém faz distribuição bando de carreta, mas quando você configura isso, isso é o principal input para o otimizador gerar o resultado, né? E se você tem condições, mas eu trabalho com frota própria, não sei o quê, blá, blá, blá. A frota própria, ela também tem custos realistas, ela tem que ter custos compatíveis, senão você vai ter um custo que não é real. E existem empresas, pessoal, que fazem simulações de roteirização para gerar os seus orçamentos de frete. Então, quanto mais preciso, quanto mais detalhe, quanto mais capricho você tem na hora de trabalhar esses cadastros, melhor o teu resultado, melhor a exatidão, né? Aí, bom, vamos olhar aqui rapidamente, a gente não tem tanto tempo assim, porque eu quero abrir para perguntas e respostas, né? Vamos pegar aqui algumas rotas, mostrar para vocês, né? Procurem ver que, de uma certa forma, deixa eu baixar aqui, eu botei a resolução de propósito não tão pequena, para ficar bom para vocês verem aí, né? Por isso que, às vezes... E aí, vamos procurar ver o seguinte, ó. Você vê que as rotas são montadas de uma forma que você concorda que elas são lógicas, ela tem uma certa coerência, ou seja, você não vai ver aqui rota, com poucas exceções, você não vai ver rota trançando uma por dentro da outra. E se você não gostou disso daqui, não, eu achei que não ficou aqui o azul chegando perto da rota cinza, do verde. Você quer mais rigor nisso daqui? Lembre-se sempre, se vocês estão dispostos a gastar mais dinheiro, não tem problema. Você vai dizer aqui para o roteirizador o seguinte, olha, eu quero que você crie as rotas bem agrupadinhas. Então, eu vim aqui no modelo, na minha meta de roteirização, eu vou dizer o seguinte, eu quero criar as rotas agrupadinhas, vai ficar bonitinho, cheio de bolotinho. Mas quando você faz isso, a tua eficiência de custo ela baixa, né? Então, assim, eu não sei se... Eu gostaria de mostrar muito mais exemplos, mas eu estou preocupado um pouquinho com o tempo, eu acho melhor... Eu tenho aqui, por exemplo, exemplos, deixa eu só mostrar para vocês aqui, né? Realmente bem rápido, eu não quero estourar o tempo. Eu tenho aqui, por exemplo, modelos aonde eu posso fazer, né? Deixa eu fazer logo para vocês verem aqui. Eu acho que enquanto está roteirizando, eu vou apagar todas essas rotas aqui, essas 33 rotas, né? E vou fazer o seguinte, eu vou gerar as rotas em 2 momentos, e vou fazer isso simultaneamente, tá? Coisa que a concorrência também não faz.
tá? Eu vou gerar aqui, que estão todos os pedidos, está tudo órfão, não tem, está tudo aqui pendente, né? Aí eu vou fazer o seguinte, em vez de criar tudo numa seção só, eu vou dividir os pedidos em, vamos chamar assim, pedidos acima de 1.000 quilos, eu vou dizer para a minha equipe que todos eles são entregues paletizados, ou seja, o meu tempo de entrega é diferenciado, eu quero separar o pedido grande do pedido pequenininho, do pedido que é estivado, né? Então, aqui, pedidos até 1.000 quilos, menores que 1.000 quilos, né? Eu vou chamar aqui estivado. E como é que eu faço esse filtro aqui? Eu vim no próprio modelo aqui, estou dizendo o seguinte, olha, de 0 até 999,999, né, eu quero que você dê um tratamento. Beleza. E as rotas, elas vão se chamar com prefixo de EST, de estivado. Muito bem. E para os pedidos que são maiores do que 1.000 quilos, né, eu quero que você crie com uma outra extensão, que é PAL, de paletizado, né, e no filtro aqui, eu vou dizer assim, de 1.000 até 999, aí eu vou lá para cima, tá? Pronto. Na hora que eu gerar isso aqui, né, o que vai acontecer? Ele vai gerar rotas separadas, e isso tem muita empresa que gosta de fazer assim, gosta de separar os pedidos maiores dos pedidos pequenininhos, né, porque muitas vezes o pedido maior você tem espera, você tem fila, você tem um processo de conferência onde tem o envolvimento de mais gente, você tem plataforma que tem que esperar a hora de encostar na doca. Então, tudo isso são estratégias que você faz de acordo com a sua operação. E é isso que a nossa consultoria faz quando a gente implementa o projeto. A gente capacita a equipe de vocês a utilizar essa ferramenta de acordo com a demanda de vocês. A gente vai extrair, e é isso que é o diferencial que a gente tem, né? A gente tem uma ferramenta muito potente e temos uma equipe mega capacitada para mostrar para vocês como é que vocês podem ter redução de custos na operação, né? Então, vocês vão ver aqui que ele vai gerar muito mais rotas, é evidente, já não vão ser mais aquelas 28, já não vão ser mais aquelas 31, né? 33, perdão. Ele vai gerar muito mais rota, porque ele está separando, né, o pedido grande do pedido pequeno. Ele vai fazer, é como se fossem equipes totalmente separadas, né? Eu roteirizei junto, você pode roteirizar isso aqui separado também, você pode criar uma seção, né? Você vai ver aqui, ó, já gerou 49 rotas, ou seja, óbvio, a consequência disso que é por quê? É porque a gente está separando o pedido que a gente chamou de pedidos que são entregues de forma estivada do paletizado, né? E aí, gente, vocês vêm aqui, né? Vamos ver aqui, gerou aqui uma rota paletizada, né? E 48, né? Por distinção, 48 rotas estivadas, né? Ou seja, é um número totalmente distinto. E ele colocou aqui, ó, num toco. Por que isso? Isso aqui a gente está falando de um pedido só. Se você der duplo clique aqui, você vai ver o detalhe da rota, né? Você vai ver aqui, ó, um supermercado que um pedido só, quando você der duplo clique, você vai ver direitinho, ó, qual é o peso desse pedido aqui, né? Ó, 6.084 quilos. Isso não cabe no transporte, tem que ser num caminhão toco e tem que ser exclusivo mesmo, tá? Ou seja, pessoal, eu não sei se... Eu não quero comer todo o tempo, né? Eu acho que é melhor agora, Renata, abrir aí para perguntas e respostas. Vocês é que avaliem aí. Ok, Rei. A gente ficou com uma aqui também, que no momento, mas acho que ainda cabe, ficou de alguma apresentação para trás, que a pergunta é se a interligação da informação dos pedidos com o software principal da empresa é feito através de um software de transição ou importa a informação diretamente, por exemplo, de um SAP, Primavera e etc. Pode sim, pode ser importado diretamente do SAP, através de web services, e como também a maioria dos ERPs do mercado, eles se adequam ao padrão de API REST que a gente tem disponível no Roadnet. Pode sim, isso aí. Como também pode começar, no primeiro piloto, você pode começar utilizando Excel, arquivo texto, aí por diante, tá? Perfeito. Deixa eu ver. Imagina, obrigada a você, Nuno. Rei, a gente não tem mais perguntas. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu acho que ficou bem claro.
Essa Eu era a pergunta espero, que a gente tinha pendente. eu espero que a gente tenha conseguido mostrar, né, o porquê da nossa plataforma, da nossa solução ser líder mundial, né, em todos os países que a gente está presente, a nossa solução ela é a referência, né, e a gente está disponível aqui para quem tiver interesse e quiser profundizar. A gente tem todo interesse de fazer uma reunião, uma demo mais particularizada, olhando o caso de cada empresa. E eu agradeço muito o tempo e a atenção de vocês aí. Estamos à disposição. Muito obrigada a todos que participaram, obrigada pelo tempo, obrigada pela disposição aí. E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Eu deixei o link também, se alguém quer marcar alguma reunião específica, a gente vê alguma das realidades mais personalizadas e estamos à disposição de vocês. Tá bom? Ok, pessoal. Muito obrigado, então. Bom dia a todos. Muito obrigada. Até logo.